olhem para a tela. Você está olhando diretamente para outro planeta, para a superfície fria e silenciosa de Marte, onde o vento desenha padrões na poeira, como se o próprio vazio deixasse marcas. E o mais estranho é que isso não é fantasia. Imagens reais transmitidas a centenas de milhões de quilômetros. Aqui está uma panorâmica feita pelo famoso robô explorador Opportunity, direto da borda de uma antiga cratera, onde ele despertou pela primeira vez em outro planeta. A superfície parece como se tivesse sido recortada do livro de pedra do planeta. Camadas de rocha, linhas de processos antigos e a sensação de que você não está olhando para uma paisagem, mas sim para o tempo fossilizado. Agora olhe mais adiante para outra região de Marte onde trabalhou seu vizinho, Spirit. Lá a paisagem é mais estranha. Planícies rochosas, vestígios vulcânicos e um horizonte que parece se dissolver em uma névoa empoeirada. E o mais assustador e belo é que tudo isso não é uma reconstrução artística. São fotografias tiradas por robôs que estavam na superfície de outro planeta e olharam para o mundo em nosso lugar. E agora, mais um passo adiante no futuro. Cratera G0, local de trabalho do Perseverance. Isso não é apenas um deserto, mas um antigo delta de rio, onde a água pode ter corrido no passado. E é nesse momento que tudo fica estranho, silencioso por dentro. Porque você começa a entender, Marte não é apenas uma pedra no espaço. É um planeta com memória, com uma história geológica que se lê nos vestígios de um mundo desaparecido. E foi exatamente nessa paisagem silenciosa, quase esquecida, que em 2004 entrou um pequeno robô chamado Opportunity. E então começa uma história que deveria durar 90 dias, mas se estendeu por 15 anos. Aqui está mais uma foto real de Marte. Isso não é só uma imagem, é de fato a superfície de um planeta alienígena. Imagine um lugar onde não há sons, nem vida, nem mesmo o céu como conhecemos. Apenas frio. Poeira e um deserto vermelho infinito que se estende até o horizonte. Foi exatamente daqui, para esse mundo estranho e absolutamente silencioso, que no início de 2004 chegou um pequeno robô que tinha a missão de fazer o que ninguém antes dele havia conseguido. Seu nome era Oportunidade ou Opportunity. E sua história não é apenas uma missão, mas uma verdadeira jornada de 15 anos, que começou muito antes de ele tocar a superfície de Marte. Tudo começou em 7 de julho de 2003, quando o foguete Delta II foi lançado da Terra, levando consigo o robô explorador para o planeta distante. Esse momento aparece em uma foto real do lançamento. O brilho intenso dos motores, nuvens de fumaça e o início de uma jornada de milhões de quilômetros. Pela frente havia 17 meses de voo pelo espaço. E tudo isso por uma única tentativa de pousar suavemente a nave na superfície de Marte. Em 25 de janeiro de 2004 começa a fase mais perigosa de toda a missão, a entrada na atmosfera. O robô marciano avança em altíssima velocidade e o menor erro significa o fim. Primeiro, o paraquedas se abre, diminuindo a queda. Depois, já bem perto da superfície, os motores são acionados e todo o sistema se transforma em um mecanismo complexo. Ao final, o rover marciano é envolto por almofadas infláveis de proteção e literalmente cai na superfície, quicando nela como uma bola. E é aqui que acontece algo quase inacreditável. Ele para bem dentro de uma pequena cratera, que mais tarde será chamada de Cratera Eagle. Você pode ver esse lugar aqui. Foi um pouso tão preciso e inesperado que os cientistas o chamaram de Hole in One, como no golfe. No entanto, o ponto de pouso planejado estava em um lugar completamente diferente, literalmente a algumas dezenas de metros. Quando a poeira assenta e o robô marciano abre seus painéis solares, ele observa ao redor pela primeira vez. Sua câmera transmite a primeira panorâmica de Marte. E já nesse momento fica claro: a missão será especial.
Bem na frente dele estão camadas expostas de rocha, como se fosse um livro aberto, onde está registrada a história do planeta. A principal missão do Opportunity é a geologia. Afinal, é ela que pode contar como era Marte milhões de anos atrás. Nas próximas semanas, o robô explorará essa área, e aos poucos os dados começam a formar um quadro maior. Acontece que essas rochas se formaram sob a influência de um líquido. Você pode ver as estruturas características aqui. Nesse momento surge a principal questão da missão. Será que era água? No 30º dia marciano, o robô dá o próximo passo. Ele usa sua ferramenta abrasiva para remover a camada superior da rocha e olhar para dentro. O que ele encontra lá se torna uma das descobertas mais importantes. Estruturas que na Terra só se formam na presença de água. Isso já não é apenas uma hipótese, mas uma evidência sólida. Depois a equipe decide investigar o solo. O rover cava uma trincheira com as rodas. E sob a superfície descobre formações esféricas estranhas. Elas parecem pequenas bagas. Por isso ganharam o apelido de blueberries. Mas na verdade são minerais formados em um ambiente aquático. Mais uma confirmação de que em algum momento pode ter havido água aqui. Após concluir as pesquisas na cratera, Opportunity segue em frente. Ele se move muito devagar, apenas cerca de 1 centímetro por segundo. Mas seu objetivo já está definido. À frente está a cratera Endurance, muito maior e mais profunda. Ela pode ser vista na imagem. No caminho, o robô passa pela pequena cratera Fran, sem parar. Afinal, uma descoberta ainda mais importante está por vir. No 84º dia marciano, ele chega à borda da cratera Endurance e literalmente olha para dentro. Diante dele, camadas de rocha se estendem para baixo como páginas de um antigo arquivo. A equipe entende. Lá embaixo estão escondidas as respostas. Mas há um risco. Depois de descer, o robô pode não conseguir voltar. Mesmo assim, a decisão de descer é tomada. Durante os próximos 180 dias, Opportunity segue a cratera, encontrando cada vez mais evidências de que realmente existiu água em Marte. O centro da cratera ainda está inacessível. O risco de ficar preso nas dunas é alto demais. E esse risco logo se torna realidade. Avançando, o robô marciano cai em uma armadilha de areia. Suas rodas começam a patinar, afundando cada vez mais no solo. Esse lugar será chamado de Purgatory. Purgatório. Durante 20 dias, o rover permanece imóvel. E a missão fica ameaçada. Na Terra, engenheiros recriam com precisão a situação e buscam uma solução de resgate. Cada passo é cuidadosamente calculado. Cada movimento é verificado. E finalmente, após muitas tentativas, o robô marciano começa a sair lentamente. No 483º dia, suas rodas finalmente voltam a tocar uma superfície firme. Mas mesmo depois disso, ele não para. Logo ele descobre algo totalmente inesperado. Um meteorito. Este é o primeiro meteorito encontrado e estudado em outro planeta. E mais uma prova de como esta missão se tornou única. E enquanto ele continua seu caminho pelas infinitas planícies de Marte, fica claro, esta missão já foi muito além do que estava planejado. Inicialmente projetado para apenas 90 dias, Opportunity funcionou por 15 anos. 15 anos sozinho, no frio de outro planeta. E durante todo esse tempo ele respondia à principal pergunta: havia água em Marte? E agora nós sabemos a resposta. Sim, havia. Isso significa que talvez em algum momento tenha havido algo mais lá.